Neste episódio do programa Cubatão e Sua Gente, você vai conhecer a linda história do Anderson Oliveira. Dedicado e cheio de sonhos, Anderson sempre buscou agarrar todas as oportunidades da vida. Começa a partir de agora o Cubatão e Sua Gente, aqui pela TV Câmara Cubatão. E o programa Cubatão e Sua Gente já está do lado do nosso convidado super especial. O professor Anderson Oliveira vai compartilhar um pouquinho da sua linda história a partir de agora aqui na TV Câmara de Cubatão. Professor, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Gratidão, Michael. Quero agradecer pela oportunidade, em primeiro lugar, cumprimentar também a todos que estão assistindo o programa e dizer que é uma honra muito grande estar aqui com você. Compartilhar muita coisa. A gente sempre fala aqui, né, que o Cubatão e Sua Gente é isso. A gente quer levar um pouquinho, né, do outro lado das histórias, história que as pessoas talvez não conheçam do Anderson, né? A gente vê sempre o Anderson agora, sempre aí com esse projeto incrível que está transformando a cidade e a região, mas a gente quer conhecer um pouquinho da sua infância, o jovem, se ele deu trabalho quando era criança, quando era jovem, e a partir de agora você vai ter que descobrir, você vai ter que contar pra gente tudo. Anderson, conta um pouquinho pra gente então como é que foi a sua história de vida, o jovem, a criança, o Anderson. Bom, Michael, eu nasci aqui em Cubatão, né? Meus pais, minha mãe também, pequena, veio daqui. Meu pai, né, veio do interior de São Paulo. Né, minha avó, de Bahia, sabe? Minha outra avó, Minas Gerais. E eles decidiram vir morar aqui em Cubatão. Então foi muito bacana porque, né, a vinda dos meus avós para cá proporcionaram, né, que eu nascesse e que pudesse contribuir, me tornar o Anderson que sou, né? Morei no bairro da Cota 200, foi o primeiro lugar que eu morei aqui em Cubatão. Olha aí, família grande não? Família grande, família bastante grande. Oh, são quantos ali? Olha, a passa de 70, já tem bisneto, né? Então, minha avó ainda viva, com 94 anos. E é um orgulho muito grande. Outro dia eu estava conversando com ela a história de vida dela e sendo grato a ela por ter vindo para cá, para Cubatão. Porque aí foi onde meu pai conheceu a minha mãe, eu nasci, aí. E gratidão onde total. Tudo começou. Onde tudo começou. Gratidão total à minha avó, né? Conhecida como Dona Rosa aqui em Cubatão. Um abraço. Morou na Cota 200. Rosa. E, enfim, gratidão total a ela porque hoje eu estou aqui. Morei, né, estudei no Maria Helena Duarte Caetano, minha primeira e minha segunda série. Você ficava ali naquela maravilhosa imagem da Cota 200. Exatamente, observando toda a baixada lá de cima. E era uma coisa muito gostosa, né, porque uma região tranquila. Morei na Cota no momento onde não tinha, por exemplo, acesso à música, né. Hoje tem o programa Cubatão Sinfonia. Mas a gente podia se divertir, ser livre, sem preocupação. Contemplava a natureza, brincava com a natureza. Não tinha aquela preocupação com drogas, bebidas, né, como os pais se preocupam hoje com os jovens se envolvendo. Então, foi um momento muito bacana a minha passagem pela Cota 200. Depois eu vim aqui para o centro, morei na Vila Paulista. E foi aonde as oportunidades, né, apareceram na minha vida. Isso com quantos anos? Isso com 8 anos de idade. Então você veio agora, saindo ali da Cota, veio para o centro da cidade. Exatamente. E aí, morando no centro da cidade, né, através do CDHU, meus pais, né, foram contemplados com apartamento ali, com financiamento. Então, eu morava muito próximo do Centro Esportivo, né? Então, estudei 1 ano só no Júlio Conceição, depois fiquei o resto da minha vida no Afonso Schmidt, né? No Afonso Schmidt eu tive a oportunidade de participar da banda, né? Tinha a banda lá com a professora Hilda, né? Que foi minha primeira professora de Então, seu primeiro encontro ali com a música? Exatamente, meu primeiro encontro com a música. Você tem na sua família pessoas que gostam de música? Sim, tem. Bom, meu primo, né, Claudio Honor, ele tocava violão, se juntava com meu irmão, fazia um pagode, né, aos finais de semana. Então você já tinha essa veinha, pô. Já tinha essa vivência, né, da música. E o primo do meu pai, né, o professor Carlinhos, ele foi professor do conservatório durante muito tempo. Então meu pai ainda chegou a ter umas aulas com o Carlinhos, né? Então assim, o Carlinhos hoje está no Sul, a gente acaba que tem pouco contato, mas meu bisavô, né, tocava trompete e pistão. Então tem uma história assim na família. E eu agora, né, surgi aí com a flauta. E o Schmidt,
que foi a escola por onde eu passei, onde eu virava estrelinha e dava trabalho para as professoras. Às vezes andava pelas carteiras fazendo acrobacia. Olha só, esse cara calminho fazia isso tudo, Calminho, dava trabalho dava, quando dava um trabalho. Esses aí são os piores, né, Anderson? Dava um trabalho assim, né? Nunca, graças a Deus, nunca respondi professor, né? Mas era aquela criança sapeca com que muita pulava, energia. Com muita energia, sempre uma criança com muita energia. Então, mãe, quero tocar na banda, eu via corneta, os meninos tocando corneta, e fui tocar na banda, aí comecei com caixinha, tocando percussão, tocando bumbo, falei, pô, que coisa legal. Começou e a aí, interessar. exatamente, meu pai me deu um tecladinho, né? Tecladinho, e foi quando eu comecei a tirar música de ouvido, eu fui vendo que aquela vivência, né? Eu não sabia nem direito o que eu estava fazendo, mas só de sentir o som, ouvir os comerciais, as músicas dos comerciais, eu começava a tirar aquelas músicas de ouvido, aí perceber, pô, esse menino tem talento, né? Leva jeito pra música. Mas conheci a natação, porque na verdade eu praticava futebol, o sonho de toda criança na minha época era ser jogador de futebol. Você torce para qual time? Sou São Paulino. São Paulino. Aí. O sonho de toda criança, né, era, na minha época, era ser jogador de futebol. A equipe toda aqui a equipe toda corintiana, né, mas enfim, são amigos, não são tão inimigos assim. O sonho de toda criança, né, na minha época, o pessoal, não quero ser jogador de futebol. Claro. E aí, cara, eu tive um problema no joelho, eu caí na quadra do Schmidt jogando bola. E minha mãe ficou desesperada, me levou para o médico, né? O médico, seu filho não pode continuar jogando futebol. Infelizmente teve essa avaliação errada por parte do médico, né? Porque eu só precisava, na verdade, fazer um tratamento e uma fisioterapiazinha e tal, e podia jogar. Ele pegou e falou, muda o esporte dele. Porque toda vez que eu jogava futebol, eu sentia dor no joelho. E sentia dor, eu não conseguia andar e meu pai ter que me pegar no colo. Era bem difícil, aquilo me deixava muito triste. Então eu fiquei um bom tempo triste na minha infância, né, adolescência ali já, porque eu não podia praticar o futebol segundo o médico. Aí, beleza, conheci a natação. Me apaixonei pela natação, não nadava, do lado do centro esportivo. Rapaz, aí comecei tava ficando completo, hein? Comecei a vivenciar essa coisa do esporte e tal, a competir, né, e ganhava medalhas, segundo lugar, primeiro lugar, às vezes terceiro. Mas era uma coisa que me fazia mais feliz na terra, né, assim, cara, era a natação, né? Eu gostava muito de nadar. E virou uma paixão. Depois que eu comecei a estudar música mais seriamente, aí vim para aqui pro programa. Na verdade, eu passei pela Fanfarra do Anchieta 3 meses, eu conheci um amigo chamado Cleito Zanucci no Schmidt. E o Cleito viu que eu tinha essa facilidade, que eu tinha esse talento, ele falou assim, Anderson, faz o seguinte, vem comigo aqui, eu vou te levar para aprender partitura. Me levou para casa dele. Tive uma aulinha ali na casa dele com ele de partitura, gostei. Agora eu vou te levar num outro lugar que vai poder te ensinar, né, ainda melhor do que eu. Vou te levar na Assembleia de Deus. Tive 2 aulinhas com o Rubens e tal, e aí eu não sabia se era aquilo, gostei, mas enfim, fui seguir minha vida com a natação e após essa coisa da persistência do dom ali, porque está em você, então tem que florescer, né? Tem que aparecer. Eu comecei a frequentar a congregação cristã e lá eu tive aula de metodologia do Bona, tive aula, né, de flauta também. E aí, pronto, né? Tive a oportunidade de ir pro projeto Beck aqui em Manilinas. Passei 2 anos de flauta estudando aqui no programa Beck. Quem é raiz sabe do Beck. Sim, o Beck, poxa vida, um programa maravilhoso que, na minha opinião, não devia ter parado, né? Eu acho que transformou muitas vidas. Transformou muitas vidas, criou bastantes músicos aqui na cidade. Então, acho que esse projeto precisava ter sido melhorado. Porque a nossa cidade respira arte, né, Michael? A cidade respira música. E eu tenho muito orgulho de ter passado pelo Beck, a Banda Escola de Cubatão. Me deu uma vivência de leitura, cara, que eu cheguei em São Paulo para fazer faculdade, o pessoal ficava de boca aberta. Nossa, você tem uma leitura de partitura. Você foi fazer faculdade? Fui fazer faculdade em São Paulo, de música. Fui fazer licenciatura em música em São Paulo. Então, no meio disso tudo, você foi descobrindo que era isso que você queria. Exatamente. Mas você nunca imaginava isso na sua vida? Não imaginava isso. O sonho era outro ali ainda moleque? Era outro ainda moleque. Isso, era jogar futebol, né? Mas por conta do joelho, eu fui para natação. Quando eu cheguei na natação, eu comecei a desempenhar muito bem. Eu comecei a nadar bem, a ganhar competições, ia para Santos, conseguir uns resultados bacanas. E cheguei a passar no teste na Unisanta, né? Mas minha família, assim, com poucas condições, ou na verdade às vezes não é nem pouca condição, né? Mas
acho que é crenças mesmo, né? Crenças limitantes. Hoje eu vejo como crenças limitantes. Porque quando você está pagando algo para o seu filho, né, você não tem que ver como pagar, você tem que ver como um investimento. E aí, enfim, eu talvez poderia ter me tornado um grande nadador, porque eu passei no teste, tive um desconto, não ia precisar pagar a mensalidade total. Eu lembro que era R$30 que eu ia pagar, mais a passagem de ir para Santos. Mas aí o meu pai achou melhor, não e tal, né? Tem aquelas coisas, acho que não dá, enfim. Talvez ele ficou com a preocupação de pai do meu filho ter que ir para Santos todo dia sozinho. Meu pai sempre foi aquele pai super protetor. E aí, pais super protetores, galera, estragam, né? Às vezes o futuro da criança, o desenvolvimento da criança. E meu pai, assim, eu agradeço muito a proteção que ele me deu, mas talvez eu teria ido além, né, na natação. Vida que foi, tocamos em frente. E aí olha aí, tocando em frente. Tocando em frente, né, venci ali aquela coisa. E, bom, já que eu tô aqui perto, música, eu gosto de música, eu continuei, né, investindo na música. Só voltando um pouquinho atrás, Michael, quando eu comecei a tocar, né, o teclado, que eu comecei a desenvolver, tirar música de ouvido, eu recebi visita, né, de uns empresários de São Paulo, na minha casa já aqui em Cubatão. E aí o meu pai ficou assim, meu tio falou, olha Cido, né, o apelido do meu pai é Cido, os rapazes querem levar o Anderson para morar em São Paulo, eles vão pagar uma escola para o Anderson, ele vai poder ser músico, ele vai tocar numa banda. E né, aí, com os caras. já tinha essa visão que você era... Já tinha uma visão que eu tinha algo completo ali, que é algo para trabalhar. Algo diferente, que tinha algo para trabalhar. E aí meu pai falou, ó, vai depender dele. E eu escolhi. Meu, que responsa. Responsa, né? E eu, uma criança, eu falei pro meu pai, olha pai, tio, obrigado, tal, né? Mas eu quero nadar. Caramba! foi o que eu respondi ali naquele momento e tal. E enfim, a vida que foi, tocou, continuei nadando. Mas a música estava aqui, gente, estava aqui do lado. Como não deu certo de eu ir para a Unisanta, eu continuei estudando música, vim para o Beck. Do Beck eu fui estudar na ULM e foi um resultado assim incrível, porque era mais de 400 flautas concorrendo. E aí eu passei atrás do meu professor, né, que o Marcelo Jesus do Rosário, Marcelinho, fez o teste também, ele ficou em segundo. A Claudinha, que é a primeira flauta hoje na OSESP, ela ficou em primeiro. E eu fiquei em terceiro, sem saber. Eu tinha ficado triste, eu achei que eu não tinha passado no teste, porque eles não divulgaram a lista lá, né, o meu nome na lista. Então chegou chegando. Aí o Marcelinho, ele saiu para assumir a prefeitura de Praia Grande, que ele passou no concurso. Aí eu falei para ele, professor, me ligaram aqui e tal, eu fui chamado para o ULM. Ele, pô, então parabéns, você passou atrás de mim, porque eu desisti, né, para poder trabalhar na Praia Grande e você assumiu. Nossa, aquilo para mim foi a maior alegria do mundo, né? Eu cheguei na escola, eles me cumprimentaram, dando os parabéns. E estudei lá um bom tempo com o professor Marcos Kiel. Antes eu estudei aqui com o professor André Farias também no Beck. Estudei cerca de 1 ano e meio aqui de flauta com o André. Foi muito legal o André. O André me soltou, era um músico, às vezes, me sentia preso. Eu tinha a minha musicalidade e não conseguia às vezes soltar. O André, eu sou muito grato porque ele soltou essa musicalidade. Isso, né? Essa questão da expressão mesmo, né? Então fui entrar dentro do clima da música, entrar no clima, se contagiar, deixar florescer, deixar a expressão, né, trabalhar a favor da música. E aí eu fui para São Paulo, estudei com o Marcos Kiel, que um grande mestre, ao qual eu tenho o maior carinho, fiquei com ele por 5 anos na ULM. E depois eu parei de estudar um pouco. Vou contar uma coisa que eu acho que é importante aqui, posso contar? Estamos terminando o bloco, primeiro bloco. Então tá bom. Então quando eu estava em São Paulo, Michael, eu fiquei conheci uma pessoa que hoje é minha esposa e queria casar. Aí foi difícil, porque não estava ainda, não estava estabilizado financeiramente. Fiquei triste, fiquei depressivo. E agora, como é que eu vou fazer? Eu quero casar, as coisas da igreja. Estava acontecendo muita coisa. Muita coisa. Então eu resolvi parar de estudar naquela época na ULM para casar. E aí foi um momento difícil, né? Responsabilidade, né? Eu falei com a mãe da moça, não, eu vou casar com a sua filha. Casar como? Sem condição, né? Pela fé. Fé. E, enfim, aí parei de estudar um tempo em São Paulo, casei, né? E Deus foi tão bom porque eu não tinha casa, morei 1 semana de aluguel, Deus me preparou uma casa. Fui morar no Rubens Lara, onde eu estou morando até hoje. E não tinha carro, consegui carro zero ainda na época. Então foi uma transformação muito grande que aconteceu na minha vida pela fé. Fui trabalhar na casa dos Borlengues, né, que são os empresários importantes que tem aqui no nosso país. E eles me abençoaram muito, cara, muito com apoio aos estudos para poder estudar em São Paulo. Comprei meu instrumento com a renda que eu tinha de lá. Aí passei pela Banda Sinfônica de Cubatão aqui, né? Toquei na Orquestra do Guarujá
e hoje criei o projeto Tocando em Frente, aí já vai para 10 anos. Já deixou a deixa prontinha aqui para mim. Nós vamos terminar então o primeiro bloco do programa Cubatão e Sua Gente, é isso, ele já deixou aí. Sobre esse projeto que está marcando aí a história, começando uma linda história na cidade de Cubatão, transformando vidas. E no segundo bloco ele vai contar um pouquinho pra gente sobre como tudo começou esse projeto que vem mudando a vida de todos. Já voltamos. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Cubatão e Sua Gente. Ali no primeiro bloco, antes contou ali um pouquinho da sua história e quanta coisa esse homem já fez, né? Mas chegou a hora de falar agora deste sonho, de um projeto, né, que se tornou realidade, que vem transformando a vida de tantas pessoas. E eu falava brincando aqui para ele, porque Tocando em Frente era uma criança e o menino está crescendo, essa criança daqui a pouco fica adulta porque tem recebido tanto carinho, tem crescido e de fato transformado a vida das pessoas. É isso mesmo, Anderson? Exatamente, Michael. Tocando em Frente é assim, uma coisa que eu só tenho gratidão. Eu não imaginava que fosse, né, existir esse projeto, acontecer esse projeto, coisas grandiosas e gloriosas que estão acontecendo aqui na nossa cidade e até na Baixada Santista através, né, do projeto Tocando em Frente. Como eu te falei, né, no primeiro bloco, eu me casei e quando eu me casei, coisas maravilhosas aconteceram, né? Uma pessoa que não tinha condição de casar, financeira, as portas se abriram, né? Comecei a tocar na Banda Sinfônica de Cubatão, Orquestra do Guarujá, fui dar aula na casa da família Borleng e, enfim, isso me proporcionou coisas boas, né? Ter mais condições de investir, comprei minha flauta, comecei a fazer faculdade depois de um tempo. E ao frequentar a casa da Viviane, né, o Fernando, que é o irmão da igreja, que na época ele era encarregado, eu frequentava a casa dele ensinando música para os filhos dele, e ele me falou assim, Anderson, a esposa dele me falou assim, a Viviane, por que você não cria, né, uma associação e tal, uma ONG, né? Porque você pode ter projetos musicais. Aquela sementinha ficou plantada ali no subconsciente, eu pensei, mas será? E ficou ali no subconsciente. Foi a primeira pessoa que me falou sobre aquilo. Eu continuei, comecei a ensinar música para as crianças, Michael, conforme a gente se mudou ali para o Rubens Lara, né? As crianças ouviam a minha flauta, batiam na minha porta. Olha aí. Pô, tio, você está tocando... Você estava ensaiando? Estava ensaiando, estava estudando, ali treinando. E as crianças ouviram um som diferente, bateram na minha porta. Tio, que som é esse, tal? Nossa, que legal, que instrumento é? Eu falei, flauta. Ah, tio, que legal, flauta. Nossa, eu posso ver. A curiosidade, gerou a curiosidade, né? E nós fomos colonizados aqui, né, através da música, né? Quando os portugueses chegaram aqui, entraram, começaram a tocar os seus instrumentos musicais, o homem adulto ficou com medo. A criança se encanta e ela se aproxima. Então nós somos catequizados por meio de instrumentos musicais. Então foi a mesma coisa que aconteceu lá em casa. Eu na minha casa tocando, as crianças se achegaram. E para mim foi uma saída, porque eles jogavam bola lá embaixo e quebrava os carros todo dia. Quebrava os carros, quebrava meu portão. Eu peguei e falei, meu Deus. Trocaram a bola pelo instrumento musical. Exatamente. Eu falei, foi uma oportunidade. Então a gente não tinha, né, não tinha quadra, não tinha lugar para que eles pudessem brincar. Então brincava lá embaixo, mas aconteciam esses problemas. Então comecei a ensinar música. E aí começou com 3 dentro da minha casa, e aí chegou a ter 15, as crianças do condomínio todas, a gente tem fotos lá em casa, mostrando essas crianças dentro da minha casa tendo aula de música. Diminuí um pouco, conscientizei um pouco eles sobre jogar bola com mais cuidado, então eles quando brincavam já tinham mais consciência para não estragar, né, os nossos bens que a gente tinha ali. E você tem essa facilidade também de conversar, né, tanto com adulto quanto criança, porque também é um desafio também, né? A criança ali e tudo mais, então você tem essa facilidade. Tem essa vocação, né? O meu pai como trabalhou, aposentou, né, em escola, trabalhou no Maria Helena durante anos, meu pai, o Roberto, né, Oliveira. Então ele me levava para a escola, eu ficava cuidando das crianças de 4 e do 4º ano, 3º. Eu estava, na verdade, um pouquinho mais adiantado, 5º, 6º ano, eu ficava ensinando o pessoalzinho dos primeiros anos, né? Então acho que foi gerado aquele dom, aquela comunicação ali desde criança, ficou na memória, como conversar com eles, né? Então aqui, né, voltando para o projeto Tocando em Frente, as crianças dentro da minha casa e começaram a tocar bem, tal. O projeto cresceu, 15 pessoas, e aí foi aonde eu peguei Viviane, ONG, né, porque agora a coisa cresceu, tem muito mais criança querendo ser atendida, querendo ser beneficiada,
e eu não tenho a estrutura para atender. O pessoal da CDHU, Consórcio Diagonal Világua, na verdade, que dava suporte para a CDHU, Anderson, vem cá, nós vamos te ajudar. A gente viu que você tem um potencial muito grande. Nós fizemos uma apresentação lá, Michael, com esses 15 alunos, e veio todo mundo do condomínio, veio a galera toda para prestigiar, para assistir. Eu falei, eita, que coisa é essa? Eles ficaram espantados, né, com a nossa comunicação, a força né, de trazer aquele público todo através da nossa música. Sim. Então, a gente recebeu um suporte dela, aí veio o advogado Nicola, que é maravilhoso, tenho gratidão, Nicola, até hoje, porque ele fez para a gente o estatuto, assinou como advogado, nós criamos a nossa associação Tocando em Frente. Né? Antes de criar o Tocando em Frente, o que a gente fez? A gente fez um caldo verde, porque tinha que ter grana, a gente não tinha grana, então arrecadamos lá R$1.000, o Braz aqui nos ajudou demais, fazendo os amigos dele doar instrumento, ele doava sempre o caldo verde para nós. E juntamos R$1.000, abrimos a instituição. Instituição com CNPJ, com 3 meses de instituição, a gente conseguiu a aprovação no Ministério da Cultura. O projeto Tocando em Frente foi aprovado no Ministério da Cultura por unanimidade e a Cesare, né, patrocinou, eu com esse conhecimento com o seu Heber Borleng, ele patrocinou o projeto para a gente, veio no nosso evento e a imagem dele deu uma força total para a gente poder ir conseguindo cada vez mais parceiros. Passando o tempo, né, a gente foi para a Escola Maria do Rosário, durante um tempo a gente ficou nos condomínios, né, naquele salão de festa, fomos para Maria do Rosário, acho que aproximadamente em 2012, 2013, não me recordo, mas foi nessa época que a gente foi para o Maria do Rosário. Quando foi em 2014, que a Cesare começou a patrocinar, a gente conseguiu ampliar e chegou a atender 200 alunos, né? 2014. De lá para cá a gente teve oscilações, né? A gente costuma dizer picos e vales, né? Subiu, desceu, subiu e desceu. O projeto em 2018 conseguiu, né, uma indicação de emenda, né? O vereador Aguinaldo Araújo, na época, destinou para a gente R$60.000. A gente conseguiu aí fazer o projeto funcionar dentro das escolas, né, de educação infantil. Atendemos cerca de 300 crianças. Depois foi para online, né? Ficamos trabalhando online na pandemia 2020 e atendemos muita gente também à distância. Teve apresentações que alcançou público com mais de 15.000 pessoas. Live a gente fazia ao vivo, 3.000 pessoas ali passando pela live, vendo, incrível, né, e comentando. Então a gente viu, cara, a gente tem realmente um potencial muito grande de fazer música boa, de levar educação de qualidade para essas crianças. E 2021, Michael, foi um momento realmente muito difícil na minha vida, porque foi onde eu perdi o meu irmão. Meu irmão Flávio Roberto, né, Oliveira, ele era o cara que me dava toda a consultoria, mentoria, ele me indicava os caminhos que eu tinha que seguir. Era um moleque inteligente, que ganhava as frases sempre em primeiro lugar por onde ele passava, ele fazia frases na Petrobras, né, Copebras, onde ele trabalhou. Tinha concursos lá, bicho, e era sempre ele que levava. Ele ganhava participou o prêmio, e levava. Então, o Tocando em Frente é muito sucesso do meu irmão também, porque ideias que ele tinha na cabeça. Meu irmão, eu ia dormir, cara, e ele, sabe, deitado na cama dele, eu subia para deitar na minha, eu queria dormir, ele chegava da faculdade, ele me cutucava com o pé. Moleque, ô moleque, acorda. Deixa eu te falar, moleque, que eu aprendi na faculdade hoje. E ele me fazia o resumo de tudo aquilo que ele aprendia na faculdade. Então ali foi plantado uma coisa de administrador, que eu não gostava. Meu pai trabalhava na secretaria, né, essa área administrativa. Eu queria jogar bola, eu queria nadar, eu queria fazer coisas práticas, né? Tem esse lado meu prático que flui muito mais. Mas foi plantado uma sementinha da gestão. Então, todos aqueles resumos que o meu irmão fazia na minha cabeça, gente, toda noite eu querendo dormir, o moleque não deixava eu dormir, mas ele me falava... Estudava junto com ele. Estudava junto com ele, devia ter recebido o diploma junto, porque ele fazia... Certificado, né? Deveria receber junto, porque, cara, ele ia me falando, eu ia fazendo, ele me falava, eu fazia, acreditava, tinha dúvida. Então, quando eu peguei o Tocando em Frente e comecei a tocar a coisa, muito do sucesso do Tocando em Frente é devido às mentorias que eu tinha do meu irmão, né? E quando ele partiu, realmente assim, deu um apagão, foi difícil para mim, difícil para os meus pais. Minha mãe ficou muito triste, depressiva, até hoje ela ainda sofre um pouco, né? Passou de 2 anos, mas ela sofre com a partida do meu irmão. E eu fiquei assim na lona durante um tempo, o seu Milton falou, Anderson, precisa reagir, vamos, essas crianças precisam de você. E eu voltei a trabalhar por conta do seu Milton me colocar, vai, vamos. E eu voltei a fazer as aulas, voltei a ensinar as crianças. Nós fizemos
um evento, né, com a ajuda do menino, do deputado, como é que é o nome dele? Caio França. Fizemos um evento com a ajuda. Você esteve lá conosco, Sim. né? Fizemos um evento para comemorar os 10 anos do Tocando em Frente, que não podia deixar passar batido, né? Mesmo com tudo que aconteceu, eu falei, temos que comemorar. E aí já foi legal, porque já veio com uma outra cara, uma energia, mesmo com todas as dificuldades. A gente mais uma vez mostrou o resultado. Eu lembro que era um dia chuvoso e a gente conseguiu colocar bastante gente num dia chuvoso. Eu falei, meu, o negócio foi bom demais para quem, né, tá vindo da forma que está vindo. Vamos continuar esse negócio, vamos mergulhar de cabeça nisso. O que eu resolvi fazer? Galera, acho que as pessoas ainda não sabem disso, mas eu saí fora de todos os empregos. Eu mergulhei de cabeça agora no Tocando em Frente. Eu saí da orquestra do Guarujá, que eu tocava lá durante mais de 12 anos, uns 13, 14 anos de orquestra do Guarujá. Eu saí do emprego que eu estava na Prefeitura de Santos, eu estava na Arcanjo Rafael, né? Antes disso eu passei também por uma outra instituição, o ACEP, eles me convidaram para voltar a trabalhar, eu falei, galera, puxa, gratidão, obrigado mesmo, né? Mas eu vou fazer uma coisa que eu sinto que eu preciso fazer, porque vai dar um crescimento mais rápido, eu vou alcançar os sonhos que eu tenho mais rápido, então eu acho que esse é o caminho. E aí, Michael, eu devo uma gratidão enorme, imensa a uma pessoa que eu preciso falar o nome dele aqui, né? O vereador, o Roxinho, vou dizer assim, né? Sim. Que é o Fábio. Mas o Roxinho eu só tenho gratidão, porque hoje em dia é muito difícil uma pessoa querer investir em um projeto que é sério. E a gente sempre passou muita dificuldade aqui nessa cidade, é triste dizer isso, mas porque nós fazíamos um trabalho sério. A gente vê tantas associações, às vezes como o Roxinho falou um outro dia numa entrevista dele, que não fazem um trabalho sério. Sim. E tem um investimento assim, às vezes absurdo, um investimento alto. E a gente fazendo um trabalho sério, muitas vezes não conseguindo um reconhecimento. O Roxinho foi uma pessoa que abraçou essa causa, ele investiu quase 200 mil reais no projeto Tocando em Frente. Preciso mencionar também que o Kleber do Cavaco nos ajudou, o Kleber também investiu 20 mil reais no nosso grupo de choro. E, enfim, aí só foi glória. Eu posso dizer que só foi glória, porque a gente conseguiu iniciar, né? Agradeço também à administração que esse ano liberou a emenda cedo para a gente conseguiu trabalhar a partir de se planejar com calma. Então, assim, qual o resultado? Tocando em Frente cresceu como nunca. As professoras felizes com a colaboração do projeto Tocando em Frente dentro da escola. A Fabiola, né, assistente de direção aqui da UME Maria do Rosário, ela abriu a porta para a gente entrar na educação fundamental, no ensino fundamental. Então a gente passou a dar aula no período regular para as crianças do fundamental, 1º ao 5º ano. A gente só estava trabalhando com a educação infantil no ensino regular. Nesse ano nós fomos para Maria do Rosário, já atendemos ali mais de 200 crianças, né? O projeto cresceu, foi para Vila Esperança, tá na UME Almerinda, na UME Casqueiro. Resultado, nós estamos atendendo 900 alunos na nossa cidade e a gente não precisa mais ficar divulgando o Tocando em Frente, porque as pessoas que estão vendo o resultado do trabalho, as professoras, as diretoras, elas estão reivindicando o Tocando em Frente em outras escolas. Então isso era algo que eu realmente não esperava, eu não imaginava. Eu pensava em fazer uma coisa ali só ali no Maria do Rosário, não porque eu não queria ajudar outras cidades, porque a estrutura é pouca e quanto mais você cresce também... no quintal da sua casa Isso, perto ali de casa, para mim facilitava e tal. Então um homem que começou com um projeto com 15 crianças, hoje atende... 900 alunos. Né? E a perspectiva agora é de que no ano que vem a gente venha atender 2.000 crianças, porque tem 5 escolas querendo o projeto Tocando em Frente funcionando. Valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena, cara. Todas as escolhas, todas as escolhas, eu ter largado tudo, né? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê, cara. Eu acredito muito na educação, né? Os últimos 2 anos eu investi muito, eu vou falar agora o porquê do resultado. Então, quem gosta de projeto, quem gosta de arte, quem gosta de viver um propósito de alta performance, quem quer ter resultados extraordinários, eu vou falar aqui agora para vocês o que vocês precisam fazer. Galera, estudar. Primeira coisa, ler, buscar livros, né? Outra coisa que vocês precisam fazer, acreditar. Sabe, primeiro é o ser. Eu preciso me sentir merecedor. Eu preciso me sentir capaz de alcançar os meus resultados, de alcançar os meus objetivos. Se você não acreditar em você, como é que você vai ter esses resultados? Então eu investi em cursos de inteligência emocional, né? Eu investi em cursos de gestão, eu investi muito em cursos de neurociência, até estou matriculado agora numa pós de neuromarketing, neurobusiness. O homem disparou, rapaz. Porque a gente precisa estar atualizado. E o que acontece é que muitas pessoas querem fazer as coisas do jeito que elas faziam há 10 anos atrás, 20 anos atrás.
você não vai conseguir. Você tem que estudar, Se você tem que atualizar. se atualizar, né? E fazer. Não adianta só ficar no campo das imaginações. Não adianta eu estudar e não fazer. Quando você né? Quando você é uma pessoa que busca melhorar a cada dia o seu ser e você age, aí você tem. Você foca. Isso é o que está acontecendo com o Tocando em Frente. E eu de verdade, assim, eu imaginava que a gente fosse fazer um trabalho muito legal, mas eu não imaginava que eu ia ver as pessoas divulgando, falando bem do Tocando em Frente, pedindo apoio para o Tocando em Frente. Assim, é só gratidão, gratidão eterna. As pessoas que acreditaram no Tocando em Frente, ao meu irmão, que hoje já não está mais aqui, mas eu tenho certeza que eu estou seguindo, cara, desculpa, eu me emocionei aqui, eu estou seguindo um pouco o legado dele. Ele amava as pessoas, ele visitava pessoas, ele ajudava pessoas e tudo que ele fez, cara, me preparando para poder estar conseguindo os resultados que eu estou tendo hoje. Desculpa de verdade. Isso. Estamos chegando ao final do nosso programa e muito obrigado por você ter compartilhado mais uma vez a sua história de vida. Nós já somos amigos há muito tempo, a nossa mídia, né, da cidade tem acompanhado você e viu o quanto, né, o garoto cresceu, o quanto esse projeto cresceu junto. A gente só agradece mais uma vez a sua participação, muito obrigado. Pra gente é um prazer levar isso, eu sempre falo que a TV câmera é pro povo, é para levar transparência, para levar voz e vez para todos. Então, muito obrigado mais uma vez, você é incrível, sucesso sempre para você, para toda a equipe. Eu tenho um carinho muito grande pelo Tocando em Frente. Um dia eu vou estar lá tocando alguma coisa, viu, Tito? Um dia eu estarei lá. Massa. Entendeu? Ou então cantando, né, lá na última fila. Mas sucesso sempre para você, muito obrigado. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está assistindo aqui, fala assim, às vezes ele está ali do outro lado e ele está esperando uma mensagem sua. Às vezes alguém está assistindo esse programa, está acompanhando, às vezes ele tem alguns momentos da vida que ele também lembrou também, putz, aquilo que o antes passou eu também passei. E às vezes é esse momento que ele está esperando assistir. Então, muito obrigado e sucesso sempre, viu? Certo. Gente, o recado que eu tenho para deixar para vocês é sobre essa questão da crenças de merecimento. Muitas vezes você ouve da sua mãe, não é porque ela é uma pessoa ruim ou maldosa, mas é porque às vezes ela deu para você aquilo que ela podia dar naquele momento. Então, quando você era criança, muitas vezes ela poderia falar assim com você, menino, não faz isso. Ah, menino chato, ah, menino burro. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso com o seu filho ou com os seus filhos, porque vai criar uma crença de não merecimento, vai criar uma crença de incapacidade e essa criança vai seguir com bloqueios, né? Às vezes eu sou evangélico, tem pais às vezes que são evangélicos e, por exemplo, não deixa a criança se mexer. Vou ter cuidado para não sair do enquadramento. Mas a criança, ela é movimento, criança é vida. E às vezes a criança está ouvindo a musiquinha que ela vai lá e faz um rebolado ou se mexe e tal. Ela não tem malícia, ela é a expressão natural da criança. E para quem estuda neurociência sabe que neuroplasticidade é o que mais contribui para as sinapses neurais estarem acontecendo no cérebro. Então, se o seu filho, você é evangélico, seu filho está dançando porque ele ouve som, deixe ele dançar. No tempo certo ele vai entender que o que ele segue, o que ele acredita, né? De repente é essa religião, então ele não vai se comportar desse jeito. Mas no início da vida dele ele precisa se mexer. Não fale para o seu filho que ele não pode, não fale para o seu filho que ele não consegue, porque vai criar crenças de incapacidade nele. Você precisa falar sempre para o teu filho, filho, vai, você pode, filho, você vai alcançar o que você quiser alcançar. Lá na frente você vai colher o resultado e você vai lembrar daquilo que eu te falei.